Ela limpava a mesa dele, mas o que ele queria tocar, ninguém jamais ousou. Ele era um viúvo impenetrável, temido por todos menos por ela. A copeira com olhos de tempestade. Ela entrou para servir, mas bastou uma noite, um descuido, e ele a puxou pela cintura, murmurando: "Você não tem ideia do que despertou em mim." Vera Marta Teixeira. Você me deixou vermelho, minha gatinha. Sabe o que desejo para você? Que você viva o amor intenso e que seja cercada de carinho. Você é tão doce, uma linda mulher, muito gentil, Vera ou Verinha. Obrigada por apoiar meu trabalho, paixão. Um abraço caloroso para você, meu bem. Apaixonadas, você que apoia o meu trabalho, não esqueça de deixar um comentário e ajudará o vídeo a ser achado por mais pessoas. Eu amo todas vocês, gatinhas lindas do meu coração. Se preparem, a história de hoje já irá começar. No ano de 1872, sob os últimos anos do Brasil Império, uma jovem de olhos firmes e silêncio elegante descia de uma jardineira alugada na entrada da fazenda Santa Digna. Seu nome era Felícia Monteiro, 26 anos, órfã de pai e mãe, acostumada a sobreviver entre boatos, panelas e silêncios. Vinha contratada como copeira, não por indicação, mas por uma carta escrita à mão que enviara ao mordomo da casa, onde se oferecia para servir com honestidade e zelo, sem comprometer o nome da casa nem os segredos da família. A carta havia sido lida por acaso pelo próprio Barão Joaquim de Vasconcelos Prado, viúvo há 6 anos, 59 anos, ex-militar do Exército Imperial e senhor de uma das últimas propriedades da elite rural paulista a manter tradições arcaicas de honra, luto e silêncio. Quando o coche parou diante do casarão de colunas coloniais e janelas longas, Felícia desceu com sua trouxa de roupas simples, os cabelos presos num coque baixo e um vestido azul marinho gasto pelo tempo. Sua beleza era discreta, pele, boca suave e olhos que pareciam pedir permissão para existir. Na porta quem a recebeu foi a governanta, Dona Anunciada, mulher de ombros largos e olhar sempre avaliativo. "É você que veio para o serviço da Copa?" perguntou, sem afeto. "Sim, senhora." "Felícia Monteiro, está atrasada. O barão detesta pontualidade frouxa. Venha." Felícia entrou na casa, e o cheiro de madeira encerada, tabaco e solidão masculina se misturou no ar. Havia retratos na parede, todos em molduras escuras. Em um deles, o barão Joaquim, de uniforme militar, posava ao lado de uma jovem falecida precocemente, a baronesa Letícia, que morrera durante o parto de um filho natimorto. Desde então, o barão não sorriu mais. Felícia foi levada à cozinha, onde as criadas a observaram com um misto de pena e distância. Entre elas, Inácia, a lavadeira velha, cochichou: "Essa moça não dura uma semana." Felícia apenas abaixou os olhos e começou a limpar a prataria, sem dizer uma palavra. Seu silêncio a protegia, ela aprendera desde cedo que os ouvidos mais perigosos estavam onde se esperava acolhimento. Às 6 da tarde, ouviu-se o som grave da bengala do barão tocando o chão de madeira polida. "Ele está vindo. Endireita as costas", alertou a Anunciada, enquanto todas as criadas se aprumavam. O barão Joaquim surgiu com sua figura imponente. Alto, de ombros largos, barba bem aparada e olhos cinzentos como chumbo de tempestade. Usava roupas de linho branco e um colete de botões dourados. A cicatriz que cortava sua sobrancelha esquerda era a lembrança de uma campanha no Paraguai. Quando entrou na sala de jantar, seus olhos percorreram os rostos das criadas, até pararem nela, Felícia. Sozinha ao fundo, carregando uma bandeja com taças, as mãos trêmulas, mas os olhos firmes. Foi como se ele visse, pela primeira vez em anos, algo que o obrigava a respirar mais devagar. Ela não o olhou diretamente, apenas fez uma reverência contida. "Quem é esta?" perguntou. "A copeira nova, barão. Chegou esta manhã", disse Dona Anunciada. O barão assentiu com um movimento seco, mas antes de se sentar falou: "Quero que sirva à minha mesa esta noite." Sozinha. Um silêncio gelado percorreu a sala. Era tradição que copeiras nunca servissem ao patrão diretamente. Essa era a função das criadas de confiança.
Sim, senhor, disse Felícia, sem hesitar. Naquela noite, ela o serviu com precisão e respeito. Mas em um momento, ao entregar-lhe um cálice de vinho, seus dedos roçaram os dele. O toque foi mínimo, mas o calor permaneceu por longos segundos. O barão a olhou por inteiro, como se dissesse com os olhos: você entrou para servir, mas talvez eu deseje que fique por outros motivos. Ao sair da sala, Felícia foi até o jardim e sentou-se no banco de pedra atrás da fonte. O luar iluminava seu rosto, e pela primeira vez desde que perdera os pais, ela sentiu algo. Não era medo, não era desejo, era o começo de um pressentimento. De dentro da casa, atrás das cortinas da biblioteca, o barão Joaquim a observava e dizia para si mesmo em voz baixa: essa mulher não veio apenas para limpar minha mesa. Ela vai limpar meu coração, e talvez eu permita que o dela toque no que ninguém mais ousou. Os dias seguintes correram como um rio silencioso por entre as paredes frias da fazenda Santa Digna. O casarão parecia sempre em luto, os corredores estreitos, os tapetes escuros, os candelabros com as velas pela metade. Mesmo com o sol lá fora, dentro tudo parecia meio cinza. Felícia andava como um sussurro, aprendendo cada rotina da casa com a precisão de quem ouve mais do que fala. Mas mesmo com sua discrição, não passava despercebida. Na biblioteca, que ninguém mais ousava limpar desde a morte da baronesa Letícia, ela entrou certa tarde com um espanador. O ar estava pesado de memórias. Prateleiras altas guardavam livros em latim, francês e alemão, muitos com dedicatórias apagadas pelo tempo. Ao passar o pano por uma mesinha de canto, encontrou um retrato esquecido. Era uma jovem negra, de olhos amendoados, traços finos e um sorriso tímido. Havia algo de familiar naquele rosto. Ela pegou o retrato e virou. No verso, uma caligrafia esmaecida. Para minha doce Joanília, lembrança de dias de inocência. Eulipe, o coração de Felícia bateu com força. Joanília era o nome de sua irmã de criação no convento, desaparecida misteriosamente aos 15 anos, quando uma senhora rica viera adotá-la. Ela guardou o retrato com cuidado no bolso do avental, sentindo que o destino estava desenhando círculos ao seu redor. Naquela mesma noite, enquanto Felícia servia o jantar na sala, o barão a observava em silêncio. Ela parecia saber se mover no tempo, sem pressa, mas sem hesitação. Seus dedos firmes carregavam as louças como se segurassem segredos. Após o jantar, ele dispensou os criados, mas deixou que ela permanecesse para recolher a mesa. Sabe ler? Perguntou, quebrando o silêncio. Ela ergueu os olhos, firme. Sei, senhor. Francês? Um pouco. Estudei no convento. Ele a fitou por um instante. Não é comum encontrar copeiras com instrução superior à de muitos coronéis. Ela sorriu de leve, sem orgulho. A vida ensina o que a escola não pode, barão. Ele recostou-se na cadeira, surpreso com a resposta. Era a primeira vez que sentia sua alma estremecer por algo além da lembrança da esposa. Dias depois, Felícia foi encarregada de ajudar a cuidar da matriarca da casa, Dona Cândida, que passava as tardes no quarto com dores no peito e na alma. A velha senhora, sempre mal-humorada com as criadas, cedeu à doçura da nova copeira. Você me lembra alguém, disse, certa tarde, ao vê-la costurando a janela. Alguém, querida? Perguntou Felícia. Alguém que eu deixei ir, respondeu Cândida, virando o rosto. Foi num fim de tarde chuvoso que Felícia conheceu o pequeno Sebastião, o filho adotivo do barão. Um menino calado, de 8 anos, cabelos crespos e olhos doces, que vivia sob os cuidados de uma aia na ala de trás da fazenda. Ele estava sentado na varanda, brincando com um botão de cobre, quando ela se aproximou. Posso brincar com você? O menino apenas assentiu. Quando ela se sentou ao lado dele, notou que usava no pescoço uma correntinha, com uma medalhinha idêntica à que Joanília tinha no convento. Seu coração parou. Não podia ser coincidência. Ela então disse, bem baixinho, quem lhe deu isso, meu bem? Minha mãe, respondeu o menino, mas ela foi embora. O barão não fala dela. Naquela noite, Felícia não dormiu. Ficou sentada na beira da cama, olhando a medalhinha que guardava no fundo da mala, igualzinha à do menino. Era Joanília, tinha certeza.
e o barão escondia algo. No dia seguinte, o barão a encontrou na biblioteca, ajeitando os livros. Está trabalhando além da conta. Gosto de silêncio, senhor, respondeu. E o que encontra nele? Ela se virou. Pela primeira vez, seus olhos se cruzaram sem pressa. Verdades escondidas. O silêncio diz mais do que o barulho. O barão ficou imóvel. Aquela mulher dizia coisas que ele tentava não ouvir há anos. A aproximação entre eles era como uma brisa morna no meio do inverno. Ela não o desafiava, mas o desnudava. Antes de sair, ele perguntou: por que veio mesmo para cá, Felícia? Ela sorriu com os olhos. Talvez o destino tenha me chamado para limpar mais do que a louça, barão. Talvez eu esteja aqui para soprar a poeira de um coração esquecido. E naquela noite, ao passar pelos jardins iluminados por lamparinas, Felícia olhou para o céu e sussurrou para si: Joanília, se for você, eu vou te encontrar. E se ele for culpado, ele também vai me encontrar. No mais profundo do que sente, a rotina na fazenda Santa Digna seguia como uma peça bem ensaiada. O café às 7, o banho do pequeno Sebastião às 8, a leitura do jornal às 9 e o silêncio, sempre o silêncio. Mas naquela manhã, Felícia não se levantou com a mesma serenidade dos outros dias. Passara a noite sonhando com a irmã. Joanília aparecia entre as folhas de café, sussurrando: não pare. Eu estou aqui, na biblioteca. Felícia decidiu vasculhar mais. Enquanto limpava, descobriu uma pequena gaveta secreta no fundo de um armário de carvalho. Dentro dela, um conjunto de cartas dobradas com fitas azuis, assinadas por L.M.P., Letícia Maria Prado, a falecida baronesa. As cartas falavam de arrependimento, de uma jovem que ela acolhera às escondidas e da gravidez que ela, Letícia, encobrira. As palavras eram fragmentadas, mas uma frase era nítida: o barão nunca pode saber o que aconteceu com Joanília. Isso o destruiria. Felícia caiu de joelhos. As cartas confirmavam: sua irmã tinha vivido ali. Mas por quê? Como? O que havia acontecido? Enquanto isso, o barão Joaquim passava mais tempo na varanda, observando Felícia quando ela caminhava pelos jardins. Ele não entendia, era uma copeira, e ainda assim o fazia sentir como se o tempo voltasse a andar. Numa tarde quente, enquanto limpava os cristais da sala, Felícia sentiu a presença dele atrás de si. Ela se virou com cuidado. O senhor precisa de algo. Preciso de respostas, disse ele, aproximando-se. Você carrega algo nos olhos. Algo que me desafia sem dizer uma palavra. Não vim para desafiar, barão. Vim para servir. Mas serve com a alma. E isso me tira o chão. Felícia deu um passo para trás. Ele era imenso e sua voz grave vibrava como trovão abafado. Não estou aqui para causar transtorno. Está aqui porque não posso mais suportar viver num lugar onde tudo é frio. Você entrou nessa casa, Felícia, e até o silêncio começou a doer menos. Ela olhou para ele. Os olhos cinzentos do barão estavam mais claros agora. Havia ali algo partido, mas também algo pronto para ser reconstruído. Eu encontrei algo, disse ela, mudando de tom. Cartas da sua esposa, sobre uma jovem chamada Joanília. O sangue do barão pareceu recuar. Você não devia ter lido isso. Ela era minha irmã. Silêncio. O menino, Sebastião, é filho dela. Ele fechou os olhos. Por longos segundos, nenhum som se ouviu além do farfalhar do vento nos vitrais. Sim, confessou ele. Sua irmã foi acolhida por Letícia, minha esposa, quando fugia de um senhor que a queria como concubina. Estava grávida, assustada, perdida. Letícia a escondeu. O parto foi difícil. Joanília morreu nos meus braços. Felícia sentiu um nó na garganta. Quis gritar, chorar, fugir. E o menino, eu o reconheci como meu, não podia deixá-lo ir para a roda dos expostos. Mas nunca tive coragem de contar a verdade. Felícia respirou fundo. O mundo girava. O barão à sua frente era parte de um passado que ela julgava enterrado. E ainda assim, o coração dela o chamava. Naquela noite, Felícia subiu as escadas com passos trêmulos. O barão a esperava no alto, encostado na parede do corredor. Você pode me odiar, mas eu lhe peço, não vá. Ela ergueu os olhos.
Eu não odeio o Senhor. Odeio as escolhas que o mundo nos forçou a fazer. Ele estendeu a mão. Ela hesitou, mas tocou. E quando seus dedos se encontraram, algo quente explodiu no peito de ambos. Ele puxou-a de leve e ela encostou a cabeça em seu peito, ouvindo o som de um coração que parecia reaprender a bater. Eu não sei o que fazer com isso, Felícia, sussurrou ele. Apenas sinta. E ali no corredor onde tantas memórias moravam, ela o beijou. Foi um beijo sem urgência, cheio de ternura, de passado, de perdão. Foi o primeiro toque de um amor que não nasceu do desejo, mas da necessidade de cura. Mais tarde, sozinha em seu quarto, Felícia acariciou a medalhinha no pescoço e olhou pela janela para a lua. Não havia mais volta. O homem que outrora chamara de Senhor, agora era o homem por quem ela começava a sonhar. O barão não dormiu naquela noite. O beijo ainda queimava em seus lábios, mas era o peso da história que esmagava seu peito. Amar Felícia era admitir que precisava recomeçar. E recomeçar exigia coragem, exigia abrir mão dos fantasmas, das promessas silenciosas à memória da esposa morta e do papel de homem impenetrável que o mundo esperava dele. Na manhã seguinte, ela não o viu no café, nem no almoço, nem no jantar. Por 3 dias, ele se trancou em seus próprios pensamentos, evitando cruzar com Felícia até mesmo pelos corredores. Mas ela, sensível como o orvalho que cobre a flor antes do sol nascer, percebeu tudo. Não reclamou, não chorou, mas escreveu. Não se pode fugir do que está vivo, porque o que vive dentro de nós cedo ou tarde floresce. Felícia. Deixou o bilhete dobrado sobre o piano que ele visitava aos domingos e voltou ao seu silêncio. Na tarde do 4º dia, a chuva chegou como um lamento, grossa, barulhenta, lavando o pátio de pedra da fazenda. Felícia correu para recolher os lençóis que secavam no varal, mas escorregou e caiu de joelhos na lama. Ele viu. O barão correu até ela, molhando-se inteiro. Está ferida? Ela olhou para ele, os cabelos molhados colados ao rosto, os olhos úmidos demais que apenas chuva. Só dói o que o Senhor finge que não sente. Ele engoliu em seco. Não é você que me assusta, Felícia. É tudo o que você me faz querer de novo. Ela se levantou com firmeza. Então queira. Mais tarde, ele foi até os aposentos dela. Bateu na porta com mãos trêmulas. Felícia abriu. Ela usava um vestido branco simples com rendas no decote, os pés descalços, os cabelos soltos. O barão parou. Seus olhos marejaram. Eu precisei de coragem, mas agora não vou mais fugir. Ela não respondeu, apenas estendeu a mão. Ele entrou. Dentro do quarto não havia palavras, apenas 2 corpos marcados pela dor e pelo tempo, 2 corações machucados, mas ainda pulsando. Eles se amaram em silêncio, com beijos longos, abraços demorados, mãos que descobriam e prometiam. Sem pressa, sem medo, apenas 2 corações finalmente entregues. O barão a tocou com ternura, como quem toca um relicário esquecido. Beijou sua testa, os ombros, a curva da cintura. Felícia, com lágrimas nos olhos, permitiu que ele a visse, inteira, nua, real. Ele percebeu que ela era virgem. Parou. Tem certeza? Sussurrou. Ela sorriu. Felícia se virou. Havia algo no olhar dela. Nem medo, nem pressa. Apenas verdade. Eu esperei por esse momento sem saber que esperava, sussurrou ela. E agora que chegou, não quero que passe por mim como o vento. Ele se aproximou devagar, como quem teme quebrar algo sagrado. A mão dele tocou a cintura dela com leveza. E ela se entregou ao toque como uma flor se curva ao sol do amanhecer. Eu sou sua? Perguntou ela, a voz trêmula. Não, respondeu ele, colando a testa dela. Você é minha luz, minha cura. E se me permitir, quero ser o primeiro e o último, o único a ver você por inteiro. Não só com os olhos, com o coração. Ela sentiu. E ali, com os corpos ainda vestidos, mas as almas já nuas, ele a carregou nos braços até a cama. O vestido deslizou pelos ombros dela, como uma pétala que cai. Ele a olhou com respeito, não como um homem que desejava, mas como um homem que se ajoelha diante da graça de ser amado. Você é feita de luar, disse ele, tocando-lhe o rosto.
E eu estive por anos perdido na escuridão. Felícia sorriu com os olhos cheios de lágrimas. E você é terra firme. Meus pés tremem, mas meu coração repousa. Então, com a calma dos justos, ele a despiu do medo, beijou-lhe os ombros, o colo, as mãos, e em cada toque prometia: nunca vou ferir você. Ela tremia, mas não de receio. Tremia porque nunca alguém a tocara com tanta verdade. Nunca alguém a fizera sentir que seu corpo era sagrado. Quando ele a teve, inteira, pura, entregue, não houve sussurros alto, nem urgência. Houve respirações entrecortadas, mãos que apertavam devagar, olhos que não se fechavam, porque eles queriam ver um ao outro por dentro. Depois, deitados, o corpo dela encaixado no peito dele, ele sussurrou: você era copeira, agora é a senhora do meu tempo, e a única que pode chamar meu coração pelo nome. Ela sorriu, entre beijos no queixo dele. Eu só quero ser onde você descansa e de onde você nunca mais parte. Do lado de fora, a madrugada caía serena. Mas ali, naquele quarto antigo, um novo mundo nascia entre dois corações que finalmente tinham se encontrado. Na manhã seguinte à noite de amor, a fazenda Santa Digna parecia outra. O sol atravessava os vitrais com mais cor, os pássaros ousavam cantar mais alto e até os criados, sem saber porquê, sentiam que o ar estava mais leve. Felícia caminhava pelo corredor, como quem finalmente encontrara seu lugar no mundo. Vestia um novo vestido, presente do próprio barão, e seus cabelos, antes presos em coque, agora dançavam soltos sobre os ombros. Joaquim a olhava à distância como se ela fosse um milagre, a única mulher que ousara tocar o homem e curar o lobo. Mas as paredes antigas guardavam vozes. Dona Anunciada, governanta da casa há mais de 20 anos, ouvira passos noturnos. Ela não era mulher de boatos, mas o ciúme da posição, agora ameaçada, fez com que sua língua se soltasse diante da matriarca, Dona Cândida. A copeira tem dormido com o patrão. Dona Cândida, embora já acostumada aos escândalos da elite, estalou a língua, preocupada. Mas quando chamou Felícia para uma conversa, encontrou uma jovem de cabeça erguida e coração limpo. A senhora tem algo a me perguntar? Disse Felícia com firmeza. Dona Cândida a observou por longos segundos, então suspirou. Você me lembra, Letícia, a esposa dele. Ela também carregava segredos, mas o maior de todos era o coração que sabia amar até as últimas consequências. E completou: cuide do meu filho. Ele amou poucas vezes, mas nunca assim. Naquela tarde, o barão reuniu toda a casa. Os criados se alinharam no saguão principal, desconfiados. Felícia estava entre eles. Ao lado, o pequeno Sebastião, com os olhos arregalados, segurando a mão da copeira. O barão desceu as escadas com seus passos pesados e postura ereta. Mas quando parou diante de todos, sua voz saiu diferente, mais leve, mais humana. Nesta casa, por muitos anos, governaram o silêncio, o medo e a saudade. Eu mesmo fui escravo de uma dor que não sabia como abandonar. Mas hoje começa um novo tempo. Fez-se silêncio. Esta mulher apontou para Felícia, não é mais copeira, é a senhora desta casa, a única que teve coragem de me olhar nos olhos e tocar o que todos evitavam. Meu coração. Os criados murmuraram, uns em espanto, outros em alívio. Dona Anunciada mordeu os lábios, sem forças para dizer nada. E este menino disse, puxando Sebastião para perto de si: não é bastardo, não é fardo, não é segredo, é meu filho de alma, e será reconhecido por mim com o sobrenome que esta casa carrega com honra. Felícia sentiu as lágrimas escorrerem. A justiça, enfim, se fazia. Semanas depois, a pequena igreja da vila estava decorada com flores do campo. Os sinos tocaram ao pôr do sol. Felícia caminhava até o altar com um vestido branco bordado à mão por Inácia, a lavadeira que, em lágrimas, disse: nunca vi tanta beleza num coração só. O barão, à sua espera, usava um terno escuro e um broche antigo no peito, o mesmo que Letícia lhe dera anos atrás, agora usado com nova memória. Quando se olharam diante do padre, ele disse: você entrou na minha casa para servir, mas foi o seu amor que me libertou.
E naquela noite, já na varanda iluminada por lamparinas e perfume de jasmins, Felícia deitou-se nos braços do marido. O vento soprava e o pequeno Sebastião dormia no quarto ao lado. Ela disse baixinho: às vezes a vida nos leva para onde jamais imaginaríamos, mas só o amor tem o poder de nos manter ali. Ele a beijou com a calma de quem sabia que, pela primeira vez, estava exatamente onde deveria estar. E assim, naquela antiga fazenda do interior do Brasil, a copeira virou senhora. O viúvo virou homem e o amor virou lar. Agora é com você. Paixão. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu comentário. Me conte de onde você está assistindo. Quero te conhecer melhor e o que mais te emocionou. E se você já viveu um amor assim, comenta amor. Sua história pode inspirar outras mulheres. Nos vemos amanhã às 19h15 no próximo romance. Tchau.